Dia para todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos estudando a essência da Prajnaparamita, que é chamado o Sutra do Coração da Prajnaparamita, ou também o Sutra do Coração. O ensinamento da Prajnaparamita é dado num sutra que tem várias versões. O mais longo tem 100.000 versos. É o Mahaprajnaparamita Sutra, o Sutra da Grande Prajnaparamita. A gente está vindo, nesses últimos anos, a gente está estudando o comentário de Nagarjuna para esse sutra, o Mahaprajnaparamita Sutra. E nós, digamos, agora, nesse momento, a gente está vendo apenas o estudo da essência desse sutra, que é um outro sutra também, que é chamado, aqui a gente traduziu como essência do vitorioso conhecimento transcendente, ou a essência, em sânscrito, a palavra essência, da palavra hridaya, que significa, tanto pode significar essência, como pode significar também coração. Então, o coração da Prajnaparamita, ou a essência da Prajnaparamita, né? O que é a Prajnaparamita? É o conhecimento, o vitorioso conhecimento transcendente. O conhecimento transcendente, muitas vezes, Prajnaparamita é traduzido como sabedoria, mas sabedoria é uma palavra que nos diz pouco, porque as pessoas têm concepções diferentes sobre essa palavra sabedoria. E qual é o sentido que seria mais próximo dessa palavra, dessa página? Paramita significa qualidade transcendente, qualidades transcendentes da mente. O que seria dessa palavra prajna? O que seria a tradução de prajna? Prajna é um conhecimento especial, não é um conhecimento como o conhecimento que a gente está habituado a lidar. Não é um conhecimento livresco, um conhecimento intelectual. Também não é o conhecimento habitual da nossa mente. Por exemplo, a minha mente olha para esse bastão e ela tem um entendimento sobre isso. Isso é um bastão, serve para tocar um sino. Ela tem esse conhecimento. Esse é o conhecimento mundano, é o habitual da nossa mente. Assim a gente conhece as mesas, os tapetes, a gente dá nomes para todas as coisas. Isso é um conhecimento mundano. Por que a gente chama de mundano? Né? Não é a diferença de mundano e sagrado, é um conhecimento ordinário, habitual. Né? Ele é um conhecimento, aquilo que a gente adquire através do funcionamento da nossa mente habitual. A nossa mente é uma mente bastante limitada. Ela está presa na dualidade, presa nos conceitos e presa nas palavras. Então, quando nós olhamos os objetos, a gente vê as almofadas, a nossa mente já dá um nome para ela, almofada, e pronto, almofada, todas as almofadas são iguais, né? No máximo, você vai diferenciar, umas são amarelas, outras são verdes, outras são vermelhas, mas assim, tudo cai na caixinha das almofadas. E quando a gente pensa assim, a gente perde a imensa oportunidade que é nos depararmos com esse fenômeno que está aqui na nossa frente, que nunca se chamou almofada, nós é que damos esse nome para ele, mas ele tem uma existência e é fruto de uma série de processos. Foram vários processos que foram necessários acontecer até que essa almofada chegasse aqui, né? Foi preciso que alguém plantasse um algodoal, que se colhesse esse algodão, se fizesse tecido com isso, tecidos diferentes, que alguém cortasse esses tecidos, alguém produzisse a almofada e depois ela fosse disponibilizada para venda e fosse adquirida. Mas antes disso ainda, foi preciso que alguém sentisse a necessidade de ter um lugar com uma certa textura para poder sentar, no caso especificamente, para poder sentar, para poder meditar. Então, vocês veem que isso vai muitos séculos atrás.
foi criado o conceito de almofada e depois esse conceito de almofada ele foi sendo elaborado ao longo desse tempo e recentemente fizeram essa almofada. Então, tudo isso que a gente está falando é um objeto cheio de significados. Quando a gente olha para essa almofada, a gente pensa imediatamente em meditação, em prática, pensa no centro budista. Se a gente encontrasse essa almofada em algum lugar na rua ou no meio do mar boiando, a gente ia na mesma hora falar, olha, é uma almofada de meditação. Nossa mente ia reconhecer, porque ela criou dentro, a nossa mente criou dentro do seu espaço de compreensão do mundo, de objetos, que tudo que for nesse formato, com essa textura, etc., é esse determinado objeto. Mas é um monte de algodão, um monte de pano. Na verdade, é uma quantidade imensa de átomos e de moléculas e átomos e elétrons e prótons e nêutrons girando imensamente aí dentro e a gente dá um nome para esse conjunto de coisas de almofada, né? Mas qual é a realidade desse objeto? Qual é a realidade dele mesmo, né? O material que do qual ele é feito são as moléculas das quais foram reunidas ali. Qual é a verdade que existe nesse objeto que a gente está dando esse nome? A mesma coisa de uma mesinha, ou até mesmo lá fora, a gente vê, tem uma bandeira, tem um poste com uma lâmpada, um tapete, uma vela, né? Uma vela, a gente junta pavio com a parafina, com o molde de plástico, de um material fabricado, né? Artificial, o fogo, e ela está ali funcionando. Eu olho para ela e digo que é uma vela. Mas vela é apenas uma palavra, né? Não é o objeto em si. Se eu colocar a mão ali, o fogo vai me queimar. Mas se na minha cabeça eu coloco a mão em cima de uma vela, da palavra vela, eu não sinto nada. É apenas um som, é uma palavra. Aquele objeto é uma coisa. Vela é um som que a minha boca produziu, né? É uma palavra usada pela minha mente, que a gente usa na nossa cultura, que é um substituto do objeto. A nossa mente ela está enchida desses substitutos de tudo que acontece no mundo. Tudo que a gente vê no mundo, a nossa mente encontra um nome para isso e ela não pode guardar o objeto em si, ela guarda esse nome, né? E assim nós nos relacionamos o tempo todo em vez de a gente viver no mundo real, a gente vive nesse mundo de palavras que existe dentro da nossa mente. Tudo isso é o que eu estou chamando aqui de conhecimento mundano, de conhecimento habitual. Nossa mente que está presa nas qualidades, nas caixinhas, nas qualidades que ela dá para as coisas. Um conhecimento transcendente é um conhecimento direto com o fenômeno. Quando eu olho, por exemplo, para essa mesinha com conhecimento transcendente, eu vou perceber no que eu chamo aqui de mesinha, eu vou perceber que existe uma história por trás disso. Houve um processo de uma série que reuniu uma série de elementos que, nesse momento, está apresentando essa forma. Mas mais para o futuro não vai ter mais essa forma, porque ela pode ser queimada, ela pode ser quebrada, ela pode ser desmontada. Diversas coisas podem acontecer ainda no futuro dessa mesinha. Sabe que ela não vai durar para sempre. Em algum momento ela já não vai existir mais. Ela pode ser comida por cupins ou o que for, né? Ela pode não existir. Em algum momento ela não vai existir mais, né? Então toda essa história faz parte desse fenômeno. E quando eu estou falando em mesinha, eu não individualizo isso. Mesinha como qualquer uma das outras. E aí a palavra é a mesma, né?
Só que os fenômenos são totalmente diferentes, cada uma é diferente da outra. Nenhuma é igual à outra, né? Da mesma forma, as experiências que a gente tem. Se eu pego uma laranja para chupar uma laranja nunca vai ser igual à outra. Então, laranja é uma palavra da minha mente. Mas cada vez que eu estiver experimentando uma coisa que eu chamo de laranja, né, vai ser sempre uma coisa diferente. Nunca vai ser a mesma coisa. Vai ter algumas semelhanças. Por causa das semelhanças é que a gente dá o mesmo nome para isso. Mas essas semelhanças são conceitos da nossa mente que a gente atribui para as coisas. Conceitos de doçura, de amargor, de acidez, de salgado, né? Se a gente experimenta uma coisa muito doce, muito doce, muito doce, muito doce, em seguida a gente vai experimentar a laranja, a gente vai achar essa laranja pouco doce, porque a doçura dela é menor do que a outra, pouco doce. Se eu experimentar uma coisa que é muito amarga, e depois eu experimentar a laranja, eu vou sentir essa laranja muito doce, né? Ou seja, a qualidade de doçura da laranja vai depender do que aconteceu comigo, com a minha língua, com o meu paladar. Não é um atributo da laranja, é uma percepção da minha mente. Essa percepção vai depender do que eu experimentei antes, né? Essa água, por exemplo, aqui, ela tem uma temperatura. Se eu colocar a minha mão numa água muito quente e depois pegar esse copo, eu vou dizer, essa água está fria, está bem fria, está gelada. Se eu colocar a minha mão numa água gelada, eu vou pegar aqui e vou falar, essa água está morna, ou talvez ela está quente. Como é que ela pode ser fria e quente ao mesmo tempo? Porque frio e quente são qualidades que existem na minha mente que ela atribui para os objetos. A água, ela é ela mesma. Frio e quente são nomes que eu dou para a água. Outras pessoas podem dar outros nomes, podem achar que ela está gelada, ou podem achar que ela está muito, muito quente. Depende de como que elas estão percebendo a temperatura nesse momento. Então, isso só para a gente ver que as qualidades que a gente atribui para os objetos dependem da nossa mente. Então, existem dentro da nossa mente e dependem da nossa mente, das nossas experiências. Isso que eu estou falando aqui agora é puramente o ensinamento da Prajnaparamita. O tempo todo a gente está falando sobre a Prajnaparamita. Vamos fazer o que a gente devia ter feito no começo, que é ler o Sutra, e aí, a partir daí a gente vai continuar os nossos comentários. Esse ponto. Se tiver aí, compartilha, né? Mais algum? Esse aí. Isso. Essência do vitorioso conhecimento transcendente. Assim ouvi. Certa vez o Bhagavad estava em Rajagriha, na colina dos Abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime Bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao Bodhisattva Avalokiteshvara: como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente? Assim ele falou. Então o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra: Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura.
A forma é o vazio é a forma. A forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Não são nem impuros, nem livres de toda impureza, nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento e nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Paragate Prasangate Bodhisoha. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois o Bhagavat saiu de seu samadhi e felicitou o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bodhisattva assim, que o Bhagavat assim disse, o venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam, e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas, se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Bom, a gente está vivendo agora nesses dias, especialmente, na nossa cultura, uma cultura criada muito dentro, com uma forte raiz do cristianismo, a gente está vivendo um momento da religião onde acontece a morte de Jesus e sua ressurreição, né? Hoje seria o dia da ressurreição. A Páscoa, né? Para os judeus, a Páscoa representa a saída da escravidão do Egito, né? A gente tem um momento específico onde os judeus atravessam, se abre o Mar Morto, o Mar Morto não, o Mar Vermelho se abre, eles atravessam o Mar Vermelho e assim eles escapam, eles se libertam da escravidão no Egito e seguem o seu caminho. No caso de Jesus, no cristianismo, porque a Páscoa era comemorada no sábado pelos judeus, então o sábado começava, o dia do sábado começava na noite da sexta-feira, então a morte de Jesus não poderia acontecer num dia sagrado, então eles fizeram, por isso eles apressaram para que ele morresse na sexta-feira. E ele ressuscitou no domingo. A gente imagina que eu estou dando uma volta, mas eu vou chegar lá. Estou só contando aqui uma historinha, né? Uma contextualização. A gente imagina que durante o sábado as pessoas não poderiam ficar cuidando dos mortos, né? O sábado passou, chegou a noite,
do que a gente chama sábado, que para ele já era o dia seguinte, o domingo, né? Bem, de noite, ninguém vai sair de noite para poder ficar entrando em túmulo. No dia seguinte, no domingo, foi que foram visitar, ver o túmulo de Jesus e encontraram o túmulo aberto. Então, a ressurreição de Jesus acontece no domingo, depois da Páscoa dos judeus. Esse domingo da ressurreição de Jesus ficou sendo a Páscoa dos cristãos, ficou sendo o grande evento religioso dos cristãos. O que tem na Páscoa dos cristãos? A gente tem a ressurreição, é quando Jesus vence a morte, né? Tem a ressurreição. Eu estou dando essa volta. E qual foi as grandes questões que estavam na mente do Bodhisattva quando ele iniciou o seu caminho para poder se tornar o Buda? As questões insolúveis da humanidade eram a doença, a velhice e a morte, né? Todos nós nascemos no mundo, estamos sujeitos à doença, à velhice e à morte. A gente não vai, pode ser que a gente não tenha doenças, mas a gente provavelmente vai envelhecer e morrer. Pode ser que a gente não envelheça se a gente morrer muito cedo, né? Se a gente quanto mais tempo a gente viver, mais a gente vai envelhecer e mais expostos a gente vai estar à possibilidade de ficarmos doentes. Então, como não havia, ele buscou soluções para isso, não encontrou essas soluções dentro das tradições religiosas da época, do conhecimento da época, tanto o conhecimento médico, claro que ajudava muita coisa, mas haviam ainda doenças que a medicina não curava, né? E como existe hoje em dia. E para envelhecimento não haviam alguns tratamentos de retardo do envelhecimento na medicina ayurvédica, né? Mas não era o final do envelhecimento. O envelhecimento era inexorável e a morte também. Com isso, ele sai para fazer procurar alguns grandes mestres. Ele procurou esses mestres, exercitou seus ensinamentos e não encontrou solução para esses problemas. E aí ele foi para a floresta e ficou durante 8 anos, mais ou menos, meditando, 6 a 8 anos, meditando, fazendo práticas ascéticas muito duras, né? Ficar dias sem comer ou comendo só um grão de arroz, ficar dias em pé, dias sentado em diversas posições, parar de respirar, várias práticas. E ele viu que essas práticas, no fim das contas, não estavam trazendo resultado nenhum. Ele continuava ainda preso não havia ainda encontrado o despertar, né? Então, alguém oferece, uma mulher oferece para ele um alimento, ele come esse alimento, que estava muito tempo sem comer, estava perto de morrer de inanição, né? E aí ele sai, toma um banho no rio, vai até o pé da árvore do despertar, da árvore Bodhi. Lá ele se senta. Aqui é interessante a gente falando das almofadas, porque quando ele estava chegando perto da árvore, passou um homem com um monte de capim, pegando um monte de capim. E ele, vendo que o Buda era um praticante religioso, ofereceu para o Buda um monte de capim. O Buda recebeu esse capim, chegou lá no pé da árvore e juntou o capim, colocou um pouco o pano da roupa dele em volta e fez assim a sua almofada, né? Então, por isso que a gente estava falando aqui dessa almofada. As almofadas já vinham de muito tempo, né? Havia essa necessidade naquela época. Então ele senta nessa almofada que ele fez do capim e por conta disso essa planta, esse capim que foi usado para fazer a almofada é chamado erva kucha, se não me engano. Erva kucha, não é, Lama? Kucha,
Então, isso é uma das substâncias preciosas, né? Se oferece nas práticas. Hoje a gente vai fazer a prática do Buda da medicina, e uma das substâncias auspiciosas que a gente oferece é a erva kuxa, que é o capim que foi usado pelo Buda para poder sentar e alcançar o despertar. Oferecendo isso, a gente está oferecendo simbolicamente as condições materiais necessárias para você poder fazer a sua prática e alcançar o despertar. O Buda sentou, meditou, alcançou o despertar. Ok, a gente não vai falar muito sobre isso agora. Depois, quando ele procurou os companheiros dele de ascetismo, e abandonaram ele quando viram ele comendo a tigela de arroz doce que foi oferecida para ele, ele percebeu que essas pessoas teriam condições de entender o que ele iria falar. Então ele procurou com seu olhar divino e viu que eles estavam a alguns quilômetros de distância em Varanasi, no Parque das Gazelas, que era um lugar onde os praticantes religiosos se reuniam, porque sempre iam mestres lá dar ensinamento. Era o Parque dos Rishis, dos mestres, né? Então o Buda vai para lá para encontrar com eles. Quando ele encontra com esses 5 discípulos, ele diz: eu venci a morte, eu abri os portões da imortalidade. A morte não existe mais. Então, antes do Buda falar sobre as 4 grandes verdades, ele anuncia a realização dele dizendo isso: eu venci a morte não existe mais para mim. Então, essa é a semelhança que eu quis fazer com a Páscoa, né? Hoje a gente comemora o momento em que Jesus venceu a morte, simbolicamente na religião cristã, e a iluminação do Buda é o momento em que o Buda vence a morte, ele ultrapassa a morte, ele descobre que a morte é consequência do nascimento. O não nascimento, se não acontece nascimento, não acontece morte. E como é que acontece a morte? Ele vai dar um ensinamento para esses discípulos. Ele fala sobre as 4 grandes verdades e depois sobre os 12 elos, né? As 4 grandes verdades. Primeira nobre verdade, as 4 nobres verdades. Primeira nobre verdade, a existência do sofrimento. Tudo é insatisfatório, tudo é sofrimento nesse sentido, né? É frustração, é insatisfação. Tudo que a gente faz na vida resulta em frustração. As experiências mais agradáveis, elas terminam numa sensação de frustração. Esse sofrimento, essa dor, sofrimento, essa frustração, essa insatisfatoriedade das experiências, isso é fruto da ignorância, a segunda nobre verdade. A causa do sofrimento é a ignorância. Então, por causa da ignorância, nós experimentamos as coisas de uma forma que a gente experimenta, por final, esse sofrimento, essa frustração. A terceira nobre verdade, o sofrimento tem fim. Existe a extinção do sofrimento. E como que a gente faz para acabar com o sofrimento? A gente teria que acabar com a ignorância, né? Então ele fala o caminho que nos leva à extinção do sofrimento, o caminho óctuplo. Esse é o ensinamento básico, fundamental do primeiro ciclo dos ensinamentos do Buda, que é o ciclo do Hinayana. Na sequência, ele explica como que o samsara se forma, porque a característica do samsara é o sofrimento. E a causa do sofrimento é a ignorância. A característica do nirvana é a extinção do sofrimento, é o final do sofrimento, ser a nobre verdade. A causa para a extinção do sofrimento, a causa para o nirvana, é o caminho óptimo, né? Então, como que ele explica
a formação do samsara, ou seja, a nossa samsara, se a gente pegar a forma como a gente experimenta a vida aqui no mundo, a gente vai ver, o Buda ensina, então, os 12 elos interdependentes. São 12 fatores que se reúnem, que se associam, um gerando o outro, que acaba levando à morte, começando da ignorância e levando até a morte. Assim que a gente morre, a gente entra num estado de profunda escuridão mental, de profunda ignorância. Um estado semelhante a um coma, onde a gente perde completamente a consciência. Emergindo desse estado comatoso, escuro, nebuloso, inconsciente, aparece a nossa mente, começa a funcionar, ela começa a funcionar de acordo com os hábitos mentais. A forma habitual de funcionamento da nossa mente, ela vai sendo ativada de novo. Se a gente está acostumado a praguejar todos os dias, a primeira coisa que vai acontecer depois que a gente morrer, a nossa mente começar a voltar a funcionar de novo, vai ser a gente vai praguejar, né? Se a gente está acostumado a recitar um mantra todos os dias, toda hora, um Mani Padme Hum, por exemplo, quando a nossa mente emergir desse estado de ignorância, a primeira coisa que a mente vai fazer vai ser recitar o Mani Padme Hum. Ela foi treinada para isso, certo? O budismo é treinamento da mente. Então, de acordo com as coisas que a gente faz, elas criam marcas na nossa mente. E a nossa mente, quando ela for fazer aquilo de novo, ela vai fazer com mais rapidez, mais fácil, né? A gente, quando aprendeu a andar de bicicleta, foi um esforço imenso. A gente caía, não é? Até que um dia a gente aprendeu a se equilibrar na bicicleta. Hoje em dia você sobe na bicicleta e você anda de olho fechado. Você não precisa mais lembrar que você tem que inclinar para cá, inclinar para lá, mexer para cá, mexer. Isso tudo é automático, né? Até quando a gente dirige, né? A gente dirige de uma forma automática. Você passa marcha, às vezes, sem nem perceber que está passando marcha, e você acelera ou desacelera, você mexe com o volante de um lado ou para o outro, sem nem perceber isso que está fazendo, né? Algumas vezes a gente não percebe nem o caminho que a gente acabou de seguir, tão distraída que a mente está, né? Então, esse movimento automático, porque a nossa mente incorporou esses movimentos. Então, esses automatismos, eles são as primeiras coisas que surgem. A partir desses automatismos, começa a surgir então, a consciência. Aí a gente começa a ter consciência desses fenômenos, das coisas. Depois da consciência, vem o que a gente chama de nome e forma, que é esse funcionamento habitual da nossa mente, de dar nomes para as coisas. E aí, nessa classificação das coisas, a gente entra no funcionamento da mente habitual. A partir daí, vem as experiências dos 6 sentidos. Com as experiências dos sentidos, a gente tem o contato da energia emanada pelo objeto com o nosso objeto de sentido. Por exemplo, o contato da luz que sai daqui desse objeto atinge a retina do meu olho e produz uma imagem lá. Isso é o contato, né? A partir do contato vem a sensação. Eu tenho uma percepção, uma sensação. Na minha mente, ela sente a visão, ela sente o som, ela sente o tato, o gosto, o olfato, né? A partir da sensação, eu tenho aquela compulsão de eu quero repetir essa experiência de novo, eu quero mais. Essa coisa que a gente chama de sede, né? Essa vontade de ter experiência de novo. A gente, quando tem essa experiência de novo, lembrando que nunca é de novo, sempre é uma experiência diferente, mas tudo bem, né?
a gente começa a desenvolver apego pela experiência. A gente fala, nossa, como isso é bom, como eu gostaria de ter isso na minha vida de novo, né? Então, isso tudo relacionado com a experiência do estar vivo, né? A nossa mente se lembra de novo disso, ela tem de novo esse apego e ela quer voltar à vida. Então, em seguida, vem o outro elo, que é o vir a ser. O vir a ser vai ser todo o movimento da minha mente, lá no espaço, para poder adquirir um corpo de novo. Então, ela vai se aproximar dos pais e ela, assim que houver a fecundação, ela vai entrar dentro daquelas células que estão se juntando e vai ficar ligadas a ela e vai começar a renascer, né? Ligada de novo com essa vida. E aí tem todo o período da gestação e finalmente acontece o 11º elo, que é o nascimento. A gente nasce no mundo, realmente a gente nasce. A partir do nascimento, o próximo elo vem envelhecimento e morte. Então, essa é a maneira como se ocorre envelhecimento e morte com todos os seus sofrimentos, né? Como a gente ocorre a formação do samsara. Qual é, assim, por que a gente está vendo isso nesse momento agora? Porque a gente viu, já nos dias anteriores, que, primeiro, qual é o treinamento, todo o objetivo do texto da Prajnaparamita é um treinamento prático, né? Como que a pergunta que Shariputra faz é como que as pessoas devem praticar a Prajnaparamita para alcançar esse conhecimento transcendente. E a resposta do Avalokiteshvara é: quem quiser praticar a Prajnaparamita deve perceber que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio é a forma. Isso, como a gente viu, se refere ao início da nossa prática no caminho do despertar, no caminho do Mahayana, que é chamado de caminho da acumulação, onde a gente vai treinando para acumular méritos e acumular sabedoria, conhecimento transcendente, um conhecimento buscando sempre a verdade das coisas. No começo, quando a gente senta para meditar, a gente não tem a experiência da vacuidade, né? Então, a gente ouviu falar sobre a vacuidade, a gente tem os ensinamentos presentes na nossa memória, a gente senta para meditar e começa a olhar para a nossa mente, observa todos o funcionamento das nossas emoções, observa o funcionamento, a sequência dos nossos pensamentos, a gente observa as ideias que são as produtoras de pensamentos, né? Aquelas ideias fundamentais que a gente tem na nossa mente, que são as matrizes, os marcos, que é a visão de mundo que a gente tem. Como que essa visão de mundo ela prepara toda a forma como a gente age e funciona no mundo. Então, essas ideias fundamentais, a gente observa isso. A gente observa esse funcionamento da mente, e aí a gente começa a procurar, como o Avalokiteshvara está falando aqui, a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. O que são esses 5 agregados? São os 5 fenômenos mentais, né, que estão presentes para dar a origem, uma aparência de um eu. Quando esses 5 agregados estão presentes, a gente tem uma imagem de um eu. Quando falta um desses agregados, essa imagem do eu desaparece, né? O que são esses agregados? Para que exista um eu, é preciso que exista a forma, é preciso que exista a sensação, é preciso que tenha uma percepção. Imagina um eu sem percepção, né? Alguém que não perceba nada visualmente, auditivamente, gustativamente, olfativamente, táctil,
não existe nenhum contato com o mundo externo, né? Não existe o eu aí, né? As percepções, as formações mentais, um eu onde não existam formações mentais, que não tenham emoções, sentimentos, pensamentos, nem nada. A gente é um corpo que está em coma, né? Respirando, se alimentando e tudo, mas ele nem se movimentar voluntariamente, ele se movimenta. E consciências, né? Um corpo sem consciência também não é um eu, né? Então é preciso que tenha também a consciência. E aqui ele está dizendo, a gente tem que observar como todos esses elementos eles são vazios. E, ou seja, é perceber a vacuidade, a ausência de existência intrínseca do nosso próprio eu. O nosso eu ele é formado pela reunião de uma série de fatores. A gente teve um monte de fatores que, reunidos, deram origem a isso que a gente chama hoje de eu. Mas isso modifica. Por exemplo, o nosso eu hoje, um dos elementos formadores do nosso eu é a nossa escola. Todo o período que a gente passou na nossa escola e as experiências que a gente teve na juventude, na adolescência, na juventude, etc., deram uma forma para o nosso eu. A gente tem aptidões, tem gostos, tem desejos específicos, a gente tem julgamentos sobre as coisas, nós consideramos como algo intrínseco do nosso eu, né? Eu gosto de uma música assim, eu gosto dessa arte, eu gosto dessa cor, eu gosto de viver no campo, eu gosto de viver na cidade. Todas essas coisas que a gente são características do nosso eu, elas não surgiram assim. Elas foram sendo criadas ao longo da nossa história de vida. Se a nossa história de vida tivesse sido um pouco diferente, essas características seriam diferentes. Se nós tivéssemos nascido num outro país, numa outra cultura, numa outra religião, com certeza o nosso eu seria diferente. Então, o que é essa identidade, né? A gente vê que o nosso eu, ele não é a nossa identidade mais profunda. O nosso eu é apenas uma aparência que é fruto da nossa história de vida e de todas as outras coisas que foram reunidas para que ele pudesse existir, os nossos pais, as condições sociais, econômicas, culturais, etc. Se nós tivéssemos existindo há 3.000 anos atrás, o nosso eu naturalmente seria diferente, certo? Então, esse eu não tem uma existência por si só, intrínseca, imutável, algo que é a nossa individualidade. Eu sou isso, ponto, né? Esse isso que eu sou, com certeza, não é o eu. O eu, ele é muito inconsistente. E ele pode mudar a qualquer momento. Se nós mudarmos de padrão social, se nós mudarmos de país, se determinadas coisas acontecerem na nossa vida, se ficarmos doentes ou passarmos por experiências diversas, o nosso eu vai se tornar um eu diferente. Mas isso não é a nossa identidade, é apenas o nosso eu como ele se expressa. E à medida que nós envelhecemos, o nosso eu também vai envelhecendo. Quando nós morrermos, esse eu também vai morrer. Ele não vai renascer de novo numa outra existência. Ele vai se apagar. Por quê? Porque o que permite que ele exista como ele são todas essas condições que estão presentes aqui agora. Quando nós renascermos daqui a 100 anos, por exemplo, as condições do mundo serão diferentes. Então, nós vamos renascer com um outro eu.
Um outro eu vai ser criado pela nossa mente para poder habitar nesse outro mundo, certo? Os nossos hábitos mentais, nós vamos carregar de uma existência para outra. E quando a gente emergir do período de escuridão, da ignorância, esses hábitos mentais, eles vão trazer características para a nossa mente. Naturalmente, vão ser implementadas no novo eu que vai surgir a partir daí, né? Isso que existe alguma semelhança, alguma continuidade. Mas aqueles hábitos mentais que a gente abandonou e que a gente substituiu, que a gente não vai mais, a gente deixou definitivamente de lado, não vão mais estar presentes na nossa mente e não vão mais dar substrato para o novo eu que vai surgir. Então, veja bem, isso tudo é teórico, né? Então é importante que a gente perceba isso, como que isso seja uma verdade para nós. Como que a gente faz isso? Meditando e investigando o eu, né? O que é o meu eu? Vamos lá. O Lama falou que o eu ele não tem existência. As coisas são atributos. Se eu pegar, por exemplo, o meu gosto musical, tirar esse gosto musical, eu continuo me sentindo eu? Sim, então esse gosto musical é uma roupa que eu visto, né? Se eu tirar a minha formação acadêmica, de estudos, tiro isso. E tudo foi uma outra roupa que eu vesti ao longo da minha vida. São camadas que eu fui. É como se o eu andasse pelo mundo vestindo capas, coroas e roupas e etc. Ele vai se revestindo de coisas e quanto mais coisas ele coloca nas costas, mais pesado ele vai ficando. A gente vai tirando essas coisas, vamos despindo o eu dessas características, o nosso eu vai ficando mais leve, mais suave, mais sutil, mais relaxado, mais feliz, né? Que não está carregando um peso tão grande. E a gente vai investigando isso. E se isso não estiver presente? E o meu nome? Eu poderia ter um outro nome? Poderia ter um outro nome. E o meu sexo? E se eu tivesse um outro sexo? Se eu tivesse nascido com outro sexo? Ainda seria essa minha identidade? Né? Sabe? Então, e os pais? Se os meus pais fossem outros? Né? Se o meu país fosse outro? Então, se a gente vai despindo essas coisas, a gente vai procurando. Onde que está esse eu? Eu sempre sinto assim, mas tem um eu ali, né? Tem um eu. Tudo bem, eu não tenho esse nome. Eu não tenho esse nome, mas eu tenho um outro nome. Ou talvez eu não tenha nome nenhum, mas o eu está presente ali, né? Um eu sem nome, um eu sem sexo, um eu sem pais, um eu sem país, sem isso. Tudo. E a gente vai tirando, vai tirando, vai tirando e vai tirando. E nesse espaço pulsante desse eu, não vai sobrando nada. Ele vai ficando cada vez mais vazio, né? Então, essa é uma experiência que a gente deve adquirir através da meditação. Através da meditação, a gente vai começar a perceber a quantidade de vacuidade que existe no nosso eu. O quanto que ele é vazio e o quanto que a gente não fica menos existente, entre aspas, pelo fato desse eu ser vazio. Nós não desaparecemos porque ele é vazio, né? Esse é o ponto, né? O que a gente abandona. Oi? Ah, tá. Eu ia perguntar justamente sobre isso, tipo, o que sobra? Sobra alguma coisa? Porque no fim a gente tem. Mas essa vacuidade, o que sobra é algo que a gente não consegue dar nome, a mente não consegue dar nome para isso que sobra. Entende? É por isso que o Buda diz, nós não podemos dizer que o eu exista, porque
Não dá para dizer que ele existe. Também não é possível dizer que ele não exista. E também não pode dizer que ele existe e não existe ao mesmo tempo. E também a gente não pode dizer que ele nem existe nem não existe ao mesmo tempo. Entenderam? Essa última formulação. Então me explique, por favor. Né? O Buda, nesse momento, quando ele fala isso, ele destrói todo o modo de funcionamento da nossa mente habitual. Um fenômeno, no caso aqui o eu, né? A nossa mente fala, bom, ou isso existe ou isso não existe. Ela fala, isso fica assim. Então o Buda tira, não, isso não posso dizer que isso exista. Então isso não existe. Não, eu não posso dizer que não existe. Então isso deve existir e não existir ao mesmo tempo. Aí, não, ele também não existe, ele nem existe nem não existe ao mesmo tempo. Então, aí você coloca numa quarta categoria de uma coisa que você não entende direito como é que é, mas se categoriza isso. E quando o Buda diz que essa categoria também a gente não pode afirmar isso, a nossa mente fica num vazio, e ela fala, mas então, como assim? Qual é o nome que eu vou dar para essa coisa? Não existe um nome. Aí sim a gente chega num conhecimento transcendente, a gente quebrou todos os nomes que a mente pode alcançar. Você ia perguntar. Na verdade, eu ia trazer uma referência que é como eu compreendo, mas vem de outras fontes, que seria do ocultismo, que a gente me disse, não sei se alguém aqui teve contato. Quando a gente tem a figura da Liminicata, que é o oito infinito, a gente fala que, aí eu trago a minha compreensão sobre isso, ela se encontra no movimento e no tempo. Porque a gente tem dois opostos da mesma coisa, que fluem, e a gente não consegue localizar isso no tempo. Então, se eu pego um determinado tempo de espaço, tento falar, é isso já se movimentou. Então, não é nenhuma coisa nem outra, isso está em fluxo, e ao mesmo tempo é as duas coisas, e ao mesmo tempo não é nada. Então, assim, na minha percepção, isso tem a ver com essa questão do espaço-tempo e de movimento, né? Que aí eu acho que por isso que a nossa mente se perde um pouco, porque a nossa mente ela está no espaço-tempo, né? Então, eu vejo um pouco dessa forma, desse fluxo, que a gente tem os dois polos, né? E a gente não consegue muito localizar, porque eu acredito que essas nominações, elas estão localizadas no espaço-tempo rígido e estático. Mas até isso, eu entendo o que você está falando. Agora, até esse fluxo que você está falando, ele ainda é um conceito da mente, entende? É um conceito que aponta, olha, as coisas funcionam de um jeito parecido com isso, mas ainda é um conceito. Quando a gente fala aqui em vacuidade, vacuidade é só um conceito. Ela só passa a ser uma realidade quando eu experimento ela durante a meditação, e aí eu percebo que não existem palavras para descrever essa experiência que eu tenho. Isso, então, eu alcancei um conhecimento transcendente. Ele é impossível de ser colocado em palavras, né? Mas então, como eu não posso colocar em palavras, como que eu vou fazer para transmitir essa informação? Eu preciso usar algumas palavras. Então, o Buda, ele ensina utilizando palavras. O Buda toma posse de novo do seu eu, que estava quietinho ali no canto, e através do eu do Buda, ele fala e ele ensina de um jeito. E ele ensina de outro jeito, ele ensina de outro jeito. Ele vai ensinando de várias maneiras diferentes para ver se alguém consegue, numa dessas maneiras, pegar aquilo. Mas tudo isso, quando a gente conseguiu entender o ensinamento do Buda, a gente apenas conseguiu perceber o dedo apontando. Não é a coisa ainda, é só um conceito mental que nos direciona, fala, ó, a partir daí, vai, né? Não é isso, vai, tá além, né? Então, isso a gente, voltando aqui,
no caminho da acumulação de sabedoria e de méritos, a gente, a partir de todos os conceitos que a gente adquiriu, a gente senta para meditar buscando uma experiência própria, né? Depois que a gente já compreendeu bem os ensinamentos, praticando, a gente vem o período da junção, que a gente começa a fazer a prática a partir também da nossa experiência dos ensinamentos, mas a gente ainda não teve a percepção da vacuidade. Para essa fase é quando o Avalokiteshvara ensina: assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Não são nem impuros, nem livres de toda impureza, nem aumentam, nem diminuem. Isso porque no seio da vacuidade não há sensação, forma, parará, parará, nariz, ouvido, etc. Então, nessa parte, ele está falando, a gente viu sobre o eu, aí ele está falando agora, então, os fenômenos também todos os fenômenos. A gente, na primeira parte, a vacuidade do eu é a primeira vacuidade mais fácil da gente conseguir perceber a vacuidade do eu. Depois, a gente já teve uma noção da vacuidade do eu, a gente começa a investigar a vacuidade do outro e a vacuidade dos fenômenos, né? A vacuidade dos fenômenos internos, a gente viu, agora a vacuidade dos fenômenos externos. O que é a vacuidade dos fenômenos externos? Do que ele está falando? Então, ele está dizendo, não há nem forma, nem som, nem odor, etc. Né? E aí, seguindo essa prática, que é o caminho da junção, a gente chega ao caminho da visão. No caminho da visão, a gente tem a percepção da vacuidade. Pela primeira vez, a gente tem essa percepção da vacuidade e da impossibilidade de traduzir isso em palavras. E aqui, então, a gente volta para o texto da Prajnaparamita. Aqui ele fala, não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Quando ele fala não há ignorância, nem envelhecimento, nem morte, ele está fazendo uma síntese dos 12 elos interdependentes. Então, ele está falando, lembra dos 12 elos interdependentes? A ignorância, as formações kármicas, as consciências, tarará, 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 nascimento, velhice, morte. Pois é, também, isso tudo também é vazio. A morte ela não tem existência em si. O envelhecimento não tem existência em si intrínseca. O nascimento não tem existência intrínseca. A consciência não tem existência intrínseca. As formações kármicas também não têm uma existência intrínseca. E a ignorância, muito menos, quanto mais a ignorância. Se a ignorância é a mentira não tem, por definição, a ignorância não tem existência em si, né? Então, e, no entanto, todo esse conjunto, essa sequência de coisas que não existem, formam o samsara, que é também uma grande não existência, né? Então, a partir daqui, a gente começa a ver, além dos fenômenos, a gente vê aquelas leis que regiam a construção do fenômeno, a gente começa a perceber a vacuidade dessas leis, que é essa sequência dos 12 elos, né? Esses 12 elos seguidos nessa sequência, eles criam um samsara. E quando eles são interrompidos, eles são a liberação para o nirvana. Isso ele diz aqui, nem a sua respectiva cessação. A cessação desses fenômenos, desses 12 elos, é o nirvana, que não ocorre a formação do samsara, então a mente está liberada no nirvana. Não, eu estou pensando nessa concepção da vacuidade e do eu, que
eu necessito desse eu, esse conhecimento transcendente que eu preciso alcançar. Eu preciso desse eu para chegar nesse conhecimento transcendente, esse eu relativo, né? Me parece que eu preciso alcançar o transcendente, eu preciso do relativo, né? Para depois eu jogar fora essa técnica. Não, você não precisa do relativo. A gente tem, assim, para entrar no caminho, a gente usa a mente conceitual, isso sim. A gente faz meditações analíticas, onde a gente está trabalhando com conceitos, a gente usa muito o aspecto da mente que é conceitual. Depois que a gente já colocou, se estabeleceu uma base, isso é abandonado. Aí sim, aí a gente vai buscando de outras formas. Essa base, né? Essa base vem do quê? Você ouve o ensinamento e você vai praticar o ensinamento, entende? Nesse sentido, né? Você senta para falar, eu vou agora meditar. Você senta para meditar. Como que eu vou meditar? Então, o Lama me falou para fazer assim, 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 assim. Então, eu vou fazer assim, assim, assim. Nesse momento, a parte conceitual está funcionando. Mas na hora que você sentou para meditar, você está com a sua mente apoiada na respiração, por exemplo, se for esse o método. Você começou a meditar, aí você não produz mais nada com a mente conceitual. Qualquer coisa que você produzir com a mente conceitual, você sai da meditação. Então, quando você entrou na meditação, ela tem que deixar a mente conceitual ir embora. Pensamentos. Você não vai seguir eles mais. Entende? E aí, quando você conseguiu essa estabilidade, sua mente está bem estável, não está se distraindo com nada, então, aí, nesse momento, é que você coloca, insere a página, que você fala assim, onde está o eu? Né? O eu está em cima, fora de mim, dentro de mim, está na minha cabeça, está na minha barriga, está no meu pé, né? Ele está do lado, ele está do outro, ele é quente, ele é frio. A gente começa a fazer perguntas sobre o eu e começamos a procurar. E nisso a gente vai procurando o eu, vai procurando quais são as características dele. Então, daí, isso já é uma... A gente não está usando a mente conceitual para isso, para essa investigação. A gente está usando só porque é só um direcionamento, né? Essas perguntas, elas só fazem a nossa mente buscar, né? E quando a mente já está buscando descobrir onde que está esse eu, o que ele é, aí a gente vai. Quando a gente vai vendo que quanto mais a gente aproxima, mais vazio vai ficando. A gente vai, e aí sempre vai ficando mais vazio, a gente nunca alcança. Durante a meditação, até que dá para se perceber essa percepção vazia do eu e dos pensamentos, mas uma vez terminada a meditação, eu sou convocado para o mundo e o mundo me trata novamente como um eu individualizado, separado, e eu lido com o mundo dessa forma separado. Aos poucos é que me parece que essa meditação começa a se estender para essa vida ordinária, cotidiana, em que você começa a observar as suas emoções e dizendo, não, é condicionado tudo isso, mas é um longo caminho, né? Durante essa prática que se estende para além da meditação, de alcançar essa não separatividade, porque eu estou separado, a meditação me traz esses insights, mas no dia a dia eu sou convocado a esse eu, né? Esse relativo. Mas isso durante a prática, em algum momento você tem essa percepção da vacuidade.
é um lampejo, às vezes é uma coisa de, eu acho que deve ser por aqui, né? Ainda não é bem, mas eu senti que tem uma luminosidade aqui, né? Então, aí eu já me dirijo para a próxima vez, eu já faço buscando, né? Então, em algum momento você tem um lampejo dessa impossibilidade de traduzir a sua experiência em palavras, né? Vamos colocar mais ou menos assim. Isso é uma coisa assim, mas a gente perde, né? E talvez você não consiga mais nessa meditação. Aí vai ter 1, 2, 3, 10, 50. Aparece de novo, sem você pensar, esperar, apareceu de novo. Depois aparece de novo. Então, essa instabilidade nesse período dessa prática é natural, porque é o primeiro contato. Mas esse primeiro contato dá para a gente uma certeza. Aí você já foi fisgado. A partir dessa certeza, com certeza você vai alcançar a percepção da vacuidade. É inevitável, né? É só uma questão de tempo, né? De continuar a prática. Então, assim, a gente tem esse lampejo e a gente perde ainda durante a meditação. Não precisa nem você buscar o seu eu de novo, para poder voltar para o mundo, porque você, antes disso, você já saiu desse ponto, né? Quando a gente está pesquisando a essência do nosso eu, a gente começa a se libertar das grandes mentiras que as fantasias e as mentiras que a gente atribui a ele, né? Então a gente começa a ver que a gente às vezes vê esse eu com uma densidade tão grande, a gente percebe que é uma balela, que isso não é verdade. Isso é um construto, né? E da mesma forma como a minha mente construiu essa imagem desse personagem, ela pode destruir essa imagem, substituir por outra. A gente começa o peso, esse eu pesado, ele vai perdendo peso, e a gente vai relaxando essas características. Então, eu posso usar essa característica, mas eu não vou usar essa característica com essa intensidade, essa avidez, essa certeza, essa coisa. Eu vou ver isso, é interessante, pode ser, né? Não tem nada para colocar no lugar, então vai isso mesmo, né? A gente é uma característica que a gente não tem essas certezas que a gente tem sobre o nosso eu começam a diminuir, então esse eu vai ficando mais suave. A continuação da prática faz com que vai produzir uma suavização do eu nas nossas relações com o mundo. E a gente não vai abandonar o eu, porque não existe nada de errado com o eu. Certo? O Buda falou eu diversas vezes, tem vários textos, vários sutras, o Buda disse. Então, eu pensei tal coisa. Então, eu fiz isso assim, assim, assim. Então, o Buda tinha eu, certo? E ele usava o eu, né? O problema é que quando a gente se identifica com o eu, esse eu vai morrer com o corpo. A gente não percebe a nossa verdadeira natureza. Então, quando o corpo morre, o que a gente experimenta? Se a gente achava que a nossa existência era o eu morre, a gente fica num estado de ignorância, de escuridão, de coma, né? E aí, até que a gente começa a ser despertado pelo funcionamento da mente, de novo. Se a gente se desidentifica com o eu, nós vamos falar, bom, se eu não sou o eu, o que eu sou? Né? Qual é a minha? Qual é a minha? O que é que existe? Quando a gente, falando de outras formas, quando a gente busca esse eu e vai encontrando esse vazio, a gente percebe que existe a mente. Essa mente funciona independente do eu. Ela está além do eu, ela é anterior a ele e é posterior a ele.
E essa mente ela é luminosa, né? A mente de Buda é luminosa, é clara luz, é a nossa verdadeira natureza. Então, quando a gente se acostuma a perceber a natureza da nossa mente como clara luz, no momento da morte, a primeira experiência que a gente tem é de clara luz. Mas quando a gente não tem o hábito de perceber a nossa mente, que além do eu, está sempre presente, sempre, né? Nem aumenta nem diminui, nem fica mais luminosa nem menos luminosa, nem fica mais feliz nem menos feliz. Ela é pura felicidade, pura luz, pura inteligência, criatividade, vivacidade, todas essas coisas, né? Na sua potencialidade transcendente, né? Então, quando a gente é acostumando a perceber essa mente na nossa meditação, no momento que a gente morre, a gente enxerga ela. Então, a gente saiu do samsara, né? Mas que a primeira coisa que acontece logo após a morte é a experiência da clara luz. Quando a gente não tem esse hábito, a gente olha para a clara luz, a gente só vê escuridão, porque a gente não reconhece ela. Então, a escuridão significa não reconhecimento. Se eu olho para um objeto e eu não reconheço, esse objeto não existe para mim. Então, é nada, né? Está escuro, está vazio, é ignorância, né? Então, a ignorância, o não reconhecimento, a mentira, a fantasia, a ilusão, tudo isso são as coisas que a gente coloca na frente da clara luz da realidade, né? Então, quando a gente não percebe a clara luz, a gente não se identifica com ela e a nossa mente fica completamente adormecida, profundamente adormecida, como se fosse um sono sem sonhos, né? E, em algum momento, quando ela começa a despertar, começam a aparecer o equivalente dos sonhos, que é as formações kármicas, as formações, os hábitos mentais que vão surgindo. Então, se eu não conseguir me libertar com a clara luz, eu tenho um outro momento para me libertar, é quando minha mente começa a produzir, a voltar a funcionar pelos hábitos mentais. Então, se durante a minha vida eu fiz a prática de Cherenzi, por exemplo, na prática de Cherenzi tem aquele momento de dissolução e a gente dissolve tudo e fica na vacuidade. E depois a gente se enxerga novamente como Cherenzi, que a minha mente se habituou a emergir desse estado de vacuidade na forma de Cherenzi. Na hora que as formações kármicas vão aparecendo, as tendências mentais começam a se movimentar, eu apareço de novo como Cherenzi. Se eu apareço como Cherenzi, que é a compaixão, é a mente de Buda, nesse momento eu também escapo e não vou para o samsara. É a segunda oportunidade que a gente tem logo depois da morte. Então, a nossa prática, se a gente não se tornar Buda aqui vivos, né, aqui ainda, a gente tem a oportunidade de alcançar o estado de Buda logo após a morte, né, com a clara luz, ou logo depois, nesse outro momento, nesse outro bardo. Bom, enfim, vamos lá, a gente vai parar aqui, só queria fechar isso aqui um pouco, né? A gente viu desses 12 elos, e dá para a gente avançar um pouquinho, que a gente não, a discussão é a mesma, tá? Da mesma maneira, não existe sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento, nem caminho. Ou seja, então, o Buda está dizendo, então, sabe as 4 nobres verdades que eu falei para vocês? 4 nobres verdades? Também não tem existência, não existe sofrimento. O sofrimento é uma loucura da nossa mente. Não existe origem do sofrimento. Não existe a ignorância. A ignorância
É uma loucura da nossa mente. Então, se não existe sofrimento, não existe extinção do sofrimento, vai ser extinção do quê? Né? Um caminho para a extinção do sofrimento, um caminho para quê? Né? Entende? Essa começa a ser a prática, que a gente começa a perceber que esses ensinamentos do Buda, eles se referem a um estado do samsara, um estado de sofrimento, a gente na dualidade, mas que a verdade última, essas coisas não têm sentido quando a gente está na verdade última, que é a experiência do conhecimento transcendente. Então, a mente de Buda não existe sofrimento, origem do sofrimento, não existem as 4 nobres verdades. Para quem está aqui no Sansara, existe sim, e é anti. Né? Isso aqui a gente começa a perceber que há uma realidade relativa e há uma realidade absoluta transcendente. As duas são bem diferentes. Então, tem que ver os ensinamentos, se esse ensinamento está se tratando da realidade última ou se ele está se tratando da realidade relativa. Nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Então, também não há o conhecimento transcendente, não há a realização do estado de Buda, também não há a não realização do estado de Buda. Porque tudo isso são conceitos da nossa mente. Qual é a verdade transcendente das 4 nobres verdades? Qual é a verdade transcendente do estado da prajna, do estado de sabedoria? Qual é a verdade transcendente desse estado de iluminação, de alcançar o estado de Buda, né? Alcançar o resultado da prática, sabe? Tudo isso é a gente fugir, não querer aplicar entender que esses conceitos eles são dedos apontando e não ficar preso nos conceitos, mas sim seguir para onde eles estão apontando. Isso a gente vai ver muito claramente quando a gente estiver falando sobre o mantra. Aí vai ficar bem claro essa questão dos conceitos, daquilo para onde eles estão apontando. A gente já está na hora de terminar esse nosso estudo de hoje. Vamos continuar na próxima semana, próximo domingo, tá bom? Ainda no discurso de Avalokiteshvara, né, sobre os ensinamentos dele sobre Prajnaparamita. Alguém queria fazer alguma pergunta ainda? Só, não sei se eu entendi o que o Daniel estava colocando, né, sobre a questão do eu. O mundo comporta bem com o eu de novo, né? Assim, em psicologia, quando a gente estuda as várias teorias da personalidade, é uma tentativa de entender esse eu, né, essa personalidade. Só que, assim, tentativa de entender sem querer dar solidez para isso, né? Reificar isso. Quando o senhor falava usava o exemplo da almofada, por exemplo, né? Assim, aí entrando no conceito do Prajna, se vazio é forma é vazio, se eu olho para a almofada e eu consigo ver não a almofada, mas tudo que forma essa almofada, né? Eu, de certa forma, é como se eu olhasse para o meu eu também e eu conseguisse não ver o eu reificado, solidificado, mas tudo que compõe o eu. E se eu fico muito apegado no eu, é como se eu me contentasse em ser almofada e não tudo que forma, que gera, né? Que vem antes da almofada. Sim. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala assim que também não dá para a gente não querer o eu não é um inimigo também. Né? Então, assim, se eu não
se eu quiser ver só o que forma a almofada, eu não vou conseguir ser a almofada, né? Ou ver a almofada. É meio confuso, às vezes assim, eu acho que às vezes meio parece uma conversa de gente doida, né? Assim, eu sou porque eu não sou porque eu sou, e não vai chegar em nenhum ponto, mas acho que é uma sutileza que tem que achar a questão da poderia dizer assim, da essência da mente, assim, a mente, aquela mente escura, que vai lá, embora esteja tudo lá, mas a gente sabe que está lá, não está, não existe, isso não é real, né? E aí essa leveza, se a gente consegue chegar nessa leveza aqui isso aqui é clareza, né? A gente perceber que as coisas estão aqui perturbando a gente, fazendo a gente sofrer, mas ao mesmo tempo a gente pode se desfazer disso, né? A gente pode, com sabedoria, não ficar enganchado. Como é teu nome? Ivan, né? Assim, a metáfora que eu tento encontrar para tentar entender isso que a gente está falando aqui é a própria nossa infância, antes mesmo de se constituir esse eu, né? Eu não tenho nome de nada, né? Eu acordo, nasci ali, eu não tenho muita lembrança desse período, mas eu observo algumas crianças e observo o olhar, como é vivo para tudo, e eu tento me colocar nessa condição ainda que eu não tenho me constituído, e tinha uma série de percepções que eu vivenciava, né? Então, agora, depois de adulto, que me colocaram essa identidade, eu, ouvindo esses ensinamentos assim mais avançados, naquele momento ali ainda tudo brilhava, né? A partir do momento que me disseram que, sei lá, o céu, aquilo ali é estrela, não é? Aí, bom, aquilo é estrela, a ciência vai me dizendo coisas e eu vou solidificando, né? E agora a gente está aqui buscando desaprender, voltar a ser de novo aquele ser livre ali, que eu acho que é o melhor momento, talvez, da vida, é aquela infância ali, está tudo chegando e depois aquilo vai perdendo o encanto, né? Vão ficando... Mas eu entendo, mano. Essa é uma boa imagem, né? Então, porque a gente percebe na criança essa vivacidade desse olhar, né? A coisa de descobrir as coisas. A criança percebe coisas que a gente não consegue perceber, porque a gente está tão bitolado que a gente não enxerga, e está ali, óbvio, do lado, né? E a alegria da criança, estão num êxtase, né? Você vê pelos gritos que a criança dá, o prazer que ela sente de estar, né? E aí a gente, com toda a paciência, a gente pega a criança e fala assim, olha, isso é um cachorro. Isso, cachorro morde, né? Então a gente vai dando todos os elementos, enchendo a cabeça da criança de palavras. Não pode, não. Não se chorar, não. Vamos fazer a nossa dedicatória aqui. De qualquer forma, assim, antes disso, né, perceber a vacuidade do eu é uma grande coisa, porque dá para a gente uma liberdade, uma libertação do eu. Eu não preciso ser assim, né? A vacuidade dá um espaço, um movimento. Algumas características desagradáveis do meu eu posso me desfazer delas, né? Quando a gente faz o ensinamento do Buda, para imediatamente fazer ações que causam sofrimento para você e para os outros. Para de fazer o mal, né? Faça todo o bem que você puder fazer. Pratique o bem. Se eu paro de fazer o mal, eu paro de acumular karma negativo. Se eu faço todo o bem que eu posso, eu começo a acumular karma positivo, méritos. Isso vai modificar as formações kármicas da minha mente. Então, a minha mente vai começar a funcionar de um jeito diferente, o meu eu vai ficar menos sofrido, menos pesado, e vai ficar um eu mais leve, mais agradável e mais útil para toda a humanidade, né? Então, e o eu é um meio hábil, né?
através do eu, a gente pode fazer muita coisa, pode fazer muito bem, pode ajudar muitas pessoas e o mundo, etc. Então, ele não pode ser jogado fora, né? Ele é um instrumento que tem que ser afinado, ele tem que ser refinado, né? E ele é possível de ser refinado por causa da vacuidade dele. A vacuidade dele dá esse espaço para que os fenômenos aconteçam e as coisas se transformem. Vamos lá, para a nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça dos Budas que obteve do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.